Talvez nós consigamos trabalhar de uma forma mais efetiva a importância do autoconhecimento na nossa vida. E eu sei que, trabalhando de uma forma mais objetiva, com alguns exemplos, você vai entender e vai perceber como nós precisamos nos conhecer, como nós precisamos nos aprofundar no autoconhecimento para que nós possamos melhorar a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus, com o próximo e principalmente conosco mesmo. Tá bom? No capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, conta uma história muito interessante, muito conhecida de todos nós e que nos dá uma grande lição. É a história do filho pródigo. E de uma maneira muito especial, no versículo 17, a Sagrada Escritura vai dizer que ele caiu em si. A tradução é essa. Então ele entrou em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai? Ou quanta coisa boa, né? Eu deixei para trás na casa do meu pai, o meu irmão, as coisas que eu amo. Isso numa citação livre. Mas o interessante é que se nós formos observar no Evangelho, nesse versículo 17, essa é a palavra que isso é o que a palavra vai dizer. Ele entrou em si, ele caiu em si, ou seja, ele voltou a olhar para dentro de si, para se percebendo a burrada que ele fez, retomar o caminho e voltar para a casa do Pai. Ou seja, é o nosso exemplo. Quando nós olhamos para dentro de nós, aceitamos as nossas dificuldades, as nossas falhas, então o nosso olhar se volta para o Pai, para aquele que é capaz de nos perdoar, de nos acolher, de nos ajudar a consertar as nossas burradas. Eu me lembro que quando eu participava de um grupo de jovens, sempre tinha uma jovem que ia, todas as vezes que ela ia participar das reuniões, que eram sempre nos finais de semana, ao sábado, né? Sábado à noite, sempre tinha uma jovem que ia participar e ela chegava lá sempre arrasada, sempre melancólica, sempre tristonha, sempre reclamando, triste, porque ela tinha um relacionamento muito ruim com os pais dela. E era interessante que ela vinha tristonha e desabafava, e tinha o pessoal que acolhia ela, normalmente as meninas, né, que acolhiam ela e conversavam, e ela desabafava, e ela chorava, e ela contava as mágoas e as dores e os rancores e os ressentimentos. E então nós orávamos bastante por ela e falávamos uma palavra de conforto, e ela se sentia aliviada, e ela ia embora. Na reunião seguinte, voltava da mesma forma, a mesma novela, da mesma forma, e tudo se repetia, e tudo se repetia, e tudo se repetia. Então, não foi fácil de perceber que a necessidade maior não estava na ferida em si, mas na busca de manter a ferida pela carência. Manter a ferida para que as pessoas pudessem mimá-la, pudessem bajulá-la, pudessem dar atenção. Não era o fato do relacionamento em si. Talvez até a questão do relacionamento entre de uma forma profunda, porque a carência era que ali, naquela situação, naquele grupo de jovens, ela conseguia suprir a carência, o afeto que ela não tinha com os pais, que era a desculpa dela. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas será que você consegue entender e perceber como é importante? Por quê? Porque há necessidade de aceitar a dificuldade. Se aquela jovem aceita a dificuldade dela, aceita que ela tinha uma carência, talvez ela conseguiria reverter a situação buscando um melhor relacionamento com os pais, buscando sanar essa carência, essa dificuldade no relacionamento. Porque com certeza os pais dela teriam aquela disponibilidade, ou mesmo se não tivessem, ela conseguiria perceber, ela conseguiria contornar a situação ao aceitar e ao perceber que a fraqueza dela estava tornando a situação pior. E não aceitar que ela tinha essa carência e tentar suprir essa carência estava tornando a situação pior, porque estava afetando ela emocionalmente, estava afetando os amigos emocionalmente. Porque é muito ruim estar perto de pessoas que vivem reclamando da vida, que vivem tristonhas,
melancólicas, que vivem exaurindo mágoa, rancor e ressentimento. Por quê? Porque não querem curar a própria alma, porque não querem trabalhar o seu eu, a sua alma, de forma a se tornar uma pessoa agradável, uma pessoa que sempre tem uma palavra de apoio, que vai sempre ter uma palavra de carinho, que vai sempre, por mais que venha a dificuldade, que vai trabalhar a firmeza, a fortaleza como um dom e assim por diante. E quantas situações como essas eu encontrei e eu tenho certeza que nós encontramos no nosso dia a dia. De pessoas que têm essa necessidade de expor apenas a carência por uma falha, por uma falta não suprida e também não aceita para que se mantenha aquela situação de conforto, a zona de conforto. Então nós estamos entrando aqui agora em fatos do dia a dia que são verdadeiramente práticos, que são verdadeiramente aplicáveis na falta de conhecimento. Aquele jovem lá do Evangelho, ele precisou suprir uma carência, de algo que ele já tinha em casa. Ele chegou no pai e disse: pai, me dá minha parte da herança, mas a riqueza dele estava ali. Onde que ele não percebeu isso? Por que ele não percebeu isso? Que a riqueza dele estava ali. E muitas vezes isso acontece comigo, e muitas vezes isso acontece com você. A nossa falta de conhecimento, a falta de aceitação das dificuldades que vivemos vai cegar-nos, vai tampar a nossa visão, de forma que nós não consigamos enxergar a riqueza que nós temos ou como devemos fazer para sair de uma situação difícil, uma situação, uma dor, uma mágoa, um rancor, ressentimento, algo relacionado à minha afetividade, algo relacionado à minha sexualidade, enfim, inúmeros problemas que surgem na minha vida, que afetam os meus relacionamentos, que afetam a minha vida profissional, que afetam o meu casamento, que afetam a minha santidade, a minha intimidade com Deus. Por quê? Porque eu não quero me conhecer, eu não aceito que eu tenho essa dificuldade, eu não aceito que eu tenho, que eu sou portador desse defeito. Aliás, uma das grandes dificuldades, e isso é muito importante, uma das grandes dificuldades que nós temos de aceitar, de querer nos conhecer, de querer trabalhar o autoconhecimento, é porque nós não queremos enxergar as nossas falhas e as nossas fraquezas e aquilo que dói. Isso está muitas vezes intimamente ligado à minha necessidade de status, à minha necessidade de autoafirmação, à minha necessidade de sempre me impor em uma situação, de um lado, e do outro lado também pode estar intimamente ligado a uma dor. Eu não quero me conhecer porque aquilo que eu descobri em mim, aquilo que eu perceber em mim pode me causar uma dor tão profunda que eu não quero aceitar. Eu, por exemplo, já cheguei a ler um livro, e esse livro que trabalha muito a questão dos problemas pessoais, dos problemas íntimos relacionados à minha personalidade, ao meu autoconhecimento, que nesse livro me revelava muitas coisas ruins que doíam em mim. É como se eu estivesse realmente numa sessão com um psicólogo, um psiquiatra, e estivessem sendo reveladas verdades que realmente me doíam. E eu tive que perceber, aceitar e tentar transformar aquilo ali. Por sorte, de uma forma pessoal, mudando um hábito, uma leitura, beleza, mas existem pessoas que precisam de uma forma mais aprofundada de uma ajuda profissional, e é necessário. Pessoas se perdem, pessoas deixam escapar, perdem muita riqueza na vida, perdem muito na vida, porque não querem aceitar, porque não querem se conhecer, porque teimam em querer viver escondido, atrás dessa máscara, atrás dessa dor, dessa mágoa. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais no próximo vídeo, tá bom? Eu espero você lá.